O texto já foi entregue em PDF para vocês de alguma forma, seja pelo governo ou pelo WhatsApp da escola. Então, tem o resumo do texto que eu mandei para vocês, e essa matéria foi dada em sala de aula, foi exercitada de várias formas, tá? Estou só fazendo a revisão da revisão, tá? Então, o intrudo era um tipo de brincadeira de carnaval possivelmente trazida pelos portugueses da Índia. Como brincadeira feita nas ruas, era tida como uma manifestação festiva, desagradável e, de certo modo, nociva e irritante de comemorar o carnaval para quem não apreciava a tal da brincadeira, tá? O intrudo era a principal manifestação de carnaval do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. O intrudo era uma guerra de brincadeira feita com limões de cheiro. Os participantes que saíam às ruas, em grupos, jogavam nas pessoas ovos e bolas de cera cheias de água. Essas bolas de cera são os tais dos limões de cheiro. E não respeitavam nada nem ninguém. Em alguns casos, em vez de jogar água perfumada, jogavam líquidos mal cheirosos. Isso foi explicado em sala de aula. Jogavam também farinhas e pós de diversas substâncias em grande quantidade, muitas vezes causando incidentes sérios. Devido a esses distúrbios, esta prática foi proibida pelo governo em 1853. Então, vamos ver as imagens. Existem dois tipos de intrudo, o popular e o familiar. O popular ocorre na rua, tá? Então, você pode ver que os homens aqui embaixo, tá? Só tem homem, dificilmente você vai encontrar mulheres, tá certo? Mais fácil você encontrar mulheres no intrudo familiar. Aqui tem um carinha vendendo os limões de cheiro, o outro cara comprando aqui. Você vai ver aqui que eles estão ainda na brincadeira, tá certo? Depois de algum tempo, isso vai mudar e vai ficar feia a coisa. Aqui em cima, essas pessoas estão no intrudo familiar e também interagindo com o intrudo popular. O familiar ocorre dentro de casa. Você vê que aqui sim tem algumas mulheres, está vendo? Elas estão em casa, segura, com os maridos, com os avós, com os pais, com os filhos. Eles também se sujam e também interagem com quem está do lado de fora. Esses aqui, ó, para zoar com a coisa toda, ó, ainda jogam água em cima do povo que está lá embaixo. Já no intrudo familiar, ele ocorre dentro de casa, tá vendo? Pode ser, inclusive, na sala mesmo, tá certo? Você vê aqui, ó, que tem as pessoas se sujando com limões de cheiro. Essa escrava aqui, ó, distribuindo os limões de cheiro. Tem outra escrava aqui, que por sinal é uma criança, também distribuindo. Tem um senhor, bem senhor mesmo aqui, muito animado, eles estão se sujando. Você vê aqui que possivelmente esses são os pais, tá? Esse é o pai, essa é a mãe. Esse senhor pode ser um avô, mas quem coordena a casa, quem é o dono de tudo, possivelmente são esse casal, em específico esse homem aqui, tá certo? Ele está sendo sujado por uma menina que supõe-se que seja uma filha, tá? Aqui, ó, o pessoal da casa está interagindo com a família do outro lado, numa outra casa. Então, estão jogando para essa família os limões de cheiro, tá certo? Então, é uma coisa dentro de casa feito pela família, tá certo? Ah, mas vai sujar tudo. Tem os escravos aqui, ó, para limpar tudo, vão se importar com isso? Não, né? Enfim, dentro da família, a polícia não intervia. Então, se desse algum problema, a polícia não entrava para resolver esse problema. Mas como entre a família, supõe-se que tudo ficava calmo e tranquilo. Então, o intrudo foi a primeira manifestação dita carnavalesca aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Depois vieram os cordões. Na verdade, vieram vários tipos de manifestações. Eu só coloquei 4. Os cordões tinham este nome por andar em fila, com seus participantes caminhando e dançando um atrás do outro. Era um grupo onde a sua característica principal eram os foliões mascarados com os mais diversos tipos de temas, como palhaço, velhos, índios, reis, rainhas, diabos, baianas e vários outros tipos de personagens. Ao que tudo indica, alguns cordões, em sua forma original, escolhiam um tema para a fantasia de todo o grupo. Então, sei lá,
esse ano vai todo mundo de palhaço. Aí o ano que vem vai todo mundo de marinheiro. E no outro, vamos todo mundo vestido de índio, tá? O grupo era conduzido por um mestre, então existia alguém que dizia como a coisa se organizava, tá? E esse grupo obedecia ao apito do comando do mestre, tá certo? Quem fazia o som e o ritmo da brincadeira era um conjunto munido apenas de instrumentos de percussão. Percussão são instrumentos de batuque, são os tambores. Mas pelas fotos que eu consegui, não era bem assim, não. Então aqui, ó, aqui já é até o Zé Pereira, mas vamos aqui, ó. Tem as fantasias, as máscaras geralmente muito maiores do que o rosto da pessoa. Esse aqui está vestido de demônio, esses dois possivelmente vestidos de reis. Aqui é um cordão, uma foto, e você pode ver, ó, que tem tambores por aqui, mas tem os violões, tá vendo? Então não é só percussão, tá? Não é só tambor, tá certo? Aqui eu acho que eles estão vestidos de palhaços. E esse aqui já é mais novinho, tá? Já é uma foto mais nova, sei lá, 1930, talvez 40. Aí você vê que tem mulheres, tem uma pessoa aqui já meia com uma fantasia mais elaborada e tal. Tá? E essas pessoas aqui fazem parte do cordão. Essas pessoas aqui, mais bem arrumadinha, com chapéu, tá? São as pessoas que estão assistindo o cordão desfilar, tá certo? Blocos da atualidade. Existem vários tipos de blocos, inclusive hoje em dia. Eu peguei aqueles do Rio de Janeiro que a gente conhece de hoje em dia mesmo, tá? De um modo geral, o bloco carnavalesco do Rio de Janeiro da atualidade não possui preocupações com a uniformidade de fantasia e a unidade de organização. Se restringe praticamente ao círculo dos organizadores. Embora exista ironia e brincadeira em algumas fantasias, não existe uma harmonia de temas quanto às mesmas fantasias. Na verdade, os blocos de carnaval da atualidade, na prática, não desfilam, apenas saem caminhando e dançando no grupo ao som de uma banda carnavalesca que os acompanha. E muitas pessoas sem fantasia aderem e se juntam ao bloco. Então, pode ter fantasia, pode não ter fantasia. Geralmente não existe um tema. Às vezes tem tema, tá? Basicamente pode quase tudo. Então, esse ano a gente já teve aqui, ó, fantasia de coronavírus, porque se pega esse momento para ser um pouco crítico ou sático, tá? Então, aqui, ó, coronavírus, infelizmente agora já não é mais brincadeira. No Instagram e pessoalmente, que no Instagram todo mundo tá bonitinho pessoalmente. Nem tanto. Hoje vendi muitos bolos, graças à ajuda da minha filha Josiane. Então aqui, ó, de personagens de novela. Fazendo uma graça com comentário de alguém do governo, de um político que falou alguma coisa sobre empregadas e a Disney. Uma fantasia coletiva de churrasco. E uma fantasia criada para personagens de novela, né? Cadê Domênico? Os blocos geralmente é isso aí, é um por cima do outro por cima do um. Todo mundo muito animado, suado no sol, com músicas de carnaval que podem ser relacionadas ao carnaval em si, ou que não tinha nada a ver com carnaval, pode ser funk, pode ser uma música pop, mas que fica lá mais ou menos no ritmo do tal do carnaval, tá? Toda fantasia pode, tá? Essa atriz colocou essa fantasia, não me lembro se é esse ano ou ano passado ou em outro ano qualquer, e ela foi criticada no Instagram dizendo que índio não é fantasia, índio é etnia. Criaram até um termo que é apropriação, eu não vou me lembrar, de etnia, alguma coisa assim, enfim. Para você, a gente já discutiu isso em sala de aula, vocês já deram opinião, mas já que está aqui, vamos falar disso de novo. Para você, é ofensivo um branco se fantasiar de índio, já que ele não é índio? Ou você acha que é ofensivo um índio se fantasiar de asiático, já que ele não é asiático?
ou um asiático se fantasiar de negro, já que ele não é negro, ou um negro se fantasiar de alemão, já que ele não é alemão. Alemão naquele sentido de branquelo, de olhos claros, de cabelo claro também. Lógico que existe alemão negro ou moreno, ou o que seja, mas aquele alemão que o povo brasileiro chama, o gringo, aquele, você acha que é ofensivo? Então, pensem aí. Vocês já pensaram, vocês já me disseram a resposta de vocês, tá? Lembrando, é a sua opinião. Não existe uma resposta, vamos dizer assim, errada. A sua opinião é sua opinião, ok? Grace. Então, vamos lá. A Deixa Falar foi a primeira escola de samba do Brasil. Ela foi fundada em 18 de agosto de 1928, na cidade do Rio de Janeiro, por Newton Baixo e Ismael Silva. Na aula eu só dei esses dois nomes, mas tinham outros, tá? Como Silvio Fernandes, Oswaldo Vasque, Edgar, Julinho, Aurélio, entre outros. Enfim, os entre outros, sabe-se lá quem são, né? As cores oficiais dessa escola de samba eram o vermelho e o branco. E sua estreia no carnaval carioca ocorreu no ano seguinte à sua fundação. Então não foi 28, foi 29. O termo escola de samba foi usado, pois na rua Estácio, onde aconteciam os ensaios, havia uma escola normal. A escola de samba, Deixa Falar, funcionava ao lado dessa escola normal. Então, como nós, cariocas, somos cariocas, a gente adapta tudo, né? Então, onde fica Deixa Falar? Ah, fica ali, ó, do lado da escola normal. De tanto falar do lado da escola, do lado da escola, do lado da escola, passou a ser escola de samba. É a vida, né? A Deixa Falar faz muito sucesso entre os moradores da região. Ela acabou por estimular a criação, nos anos seguintes, de outras agremiações de samba. Surgiram, assim, posteriormente, as seguintes escolas de samba. Cada ano sai melhor, Estação Primeira de Mangueira, que sempre teve esse nome, nunca mudou. A Vai Como Pode, que em algum momento da história virou a Portela. A Vizinha Faladeira e Para o Ano Sai Melhor, tá? Existiam outras, essas foram só alguns exemplos. Nesta primeira década, então, nos 10 primeiros anos, as escolas de samba não possuíam toda a estrutura e organização como nos dias de hoje. Eram organizadas de forma simples, com poucos integrantes e pequenos carros alegóricos. A competição entre elas não era a mais importante, existia, tá? Mas sim a alegria e a diversão. Hoje em dia, para ser escola de samba, tem que ter a sigla GRES em seu nome. Então, Grêmio Recreativo de Escola de Samba. Então, Imperatriz não é Imperatriz, é Grêmio Recreativo de Escola de Samba, Imperatriz. Deixa eu ver, quem mais? Beija-Flor, não é Beija-Flor, é Grêmio Recreativo da Escola de Samba Beija-Flor, tem GRES na frente, tá? Olha a bandeirinha da escola que você ama. Por falar em bandeirinha, vocês fizeram uma bandeira de uma escola de samba hipotética lá que eu criei, e como atividade plástica. Nossa, é difícil falar. Voltando aqui, ó, as escolas de samba hoje em dia têm carros alegóricos bem grandões, tem que ter comissão de frente. Hoje em dia elas desfilam na Marquês de Sapucaí, antes era na Rio Branco, tá? E antes disso, depois disso, era na Presidente Vargas, tá? E eu não tenho certeza, tem que perguntar a alguém mais velho do que eu, ou alguém mais interessado em carnaval do que eu, mas eu acho que até mais ou menos na Presidente Vargas, eu acho que era de graça assistir às escolas de samba, porque era meio difícil você ter controle de quem é que vai entrar, quem é que não vai, quem vai, era de graça. Aí quando passou a desfilar, aí passou a ser cobrado, tá certo? Lembrando que foi mais ou menos não, foi no governo do Brizola, não sei se foi no primeiro ou no segundo, e na época as pessoas, me lembro muito bem disso, as pessoas criticaram, dizendo, vai virar banco de mendigo, porque só vai usar em fevereiro e o resto do ano. No resto do ano eles cuidaram para ficar fechadinho. Existe, eu não sei se ainda existe, mas existia um CIEP dentro da Marquês de Sapucaí,
onde os camarotes são as salas de aula, não sei se ainda existe, tá? Mas de qualquer forma é fechadinho, nenhum mendigo fica dormindo nas arquibancadas, tá certo? E aqui, com detalhe, eu coloquei a mangueira, porque como vocês viram, ela esteve presente em todos os desfiles de escolas de samba desde o início, tá? Sempre com o mesmo nome. Então, quando eles vêm lá, a Mangueira tem tradição, é verdade, a Mangueira tem tradição, é a vida.